No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. O Jornal da CUT de hoje começa agora. Traz hoje os seguintes assuntos. Entregadores de aplicativos fazem greve contra iFood. Confira também recomendações para participar de festas de fim de ano de forma segura. Rádio CUT. Acesso pelo site www.cut.org.br. Por melhores condições de trabalho, entregadores de aplicativo travaram na segunda-feira a rodovia Castelo Branco, principal via de acesso entre a região metropolitana de São Paulo e o Centro-Oeste paulista. O ato fez parte da greve, que foi iniciada na parte da manhã e não tem término previsto. Paralisou as entregas por delivery nos municípios de Barueri e Carapicuíba, na Grande São Paulo, atingindo também a região de Alphaville. Os trabalhadores, chamados de colaboradores pelas plataformas digitais, não têm vínculo empregatício, então não têm nenhum direito trabalhista garantido e lutam por aumento da taxa mínima de coleta, o fim de 2 ou mais entregas por corrida e que não haja mais bloqueios de conta sem possibilidades de defesa, entre outras demandas. As reivindicações têm como alvo principal o iFood, maior empresa do ramo no país. Enquanto nessas cidades da Grande São Paulo as entregas por aplicativo são brecadas, em algum lugar secreto da capital paulista, a informação não foi divulgada, o iFood deu início a um fórum nacional com entregadores. O evento acontece a portas fechadas, com a presença de cerca de 30 trabalhadores escolhidos e convidados pela empresa. Em nota, o iFood afirmou que o objetivo desse primeiro encontro é construir conjuntamente uma agenda propositiva e perene ao longo de 2022 para buscar medidas que tragam benefícios para os trabalhadores e todo o ecossistema. Notícias. Chegou dezembro, época de férias e festas que costumam reunir muitas pessoas em torno da ceia de Natal, Réveillon, reuniões de família, amigos secretos, festas da firma, São momentos importantes para a vida de todos e todas, para renovar energias, confraternizar, buscar a paz em meio a tantas tragédias vividas durante o ano. Mas a pandemia não acabou. O Brasil é o segundo país com mais mortes no mundo e a variante Ômicron está se espalhando pelo planeta. É tempo, portanto, de se prevenir, evitar aglomerações e se cuidar para não contrair o vírus nem contaminar amigos e familiares. Todos lembram que após as festas do fim do ano e das férias, no final de 2020, o Brasil viveu um dos piores momentos da crise sanitária. Especialistas afirmam que a explosão de casos teve como causa as aglomerações em festas e nas férias. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, já alertou que é importante reforçar a atenção com os níveis de transmissão por causa das festas e das férias. Os pesquisadores da Fiocruz afirmam no boletim, em um boletim, que nessa época autoridades podem tomar medidas de flexibilização que são baseadas em números e nas notificações dos casos e que para eles é um erro, já que esses dados podem apresentar distorções, como atrasos na informação dos casos. Então o número pode ser maior, pode ter uma ideia errada a respeito dos números da Covid. Pensando em minimizar os riscos de contágio e orientar trabalhadores e trabalhadoras, os especialistas dão algumas dicas. A Fiocruz elaborou inclusive uma cartilha com recomendações fundamentais sobre como escolher o local certo para fazer os eventos. A gente vai para algumas dicas, então, para você se programar para uma festa segura nesse fim de ano. Uso de máscaras. Antes de mais nada, vale lembrar que o contágio é potencializado quando pessoas conversam muito próximas uma das outras, sem o uso das máscaras. Então, a regra principal é cuidar para que todos estejam usando máscaras. Manusear essas máscaras corretamente na hora de comer, retirando a máscara pelo elástico, colocando ela num saquinho. É importante levar na bolsa também, ou no bolso, máscaras reservas para troca ao longo do período. O ideal é trocar a máscara a cada 2 horas. Sobre o local, é importante limitar o número de convidados para que não haja aglomerações, preferir espaços abertos com ventilação, porque as partículas expelidas quando a gente fala, elas ficam concentradas no lugar, se o lugar for fechado. Evitar o uso de ar-condicionado. Idosos, crianças e outros grupos de risco, de preferência, devem estar em locais mais ventilados e arejados. Disponibilizar álcool gel na entrada e nos ambientes. E se o evento foi organizado em jardim, no quintal, vai acontecer num espaço mais aberto, assim, alguma praia, por exemplo, as recomendações são as mesmas em relação aos cuidados, mas por ser um espaço aberto, as condições de ventilação contribuem para reduzir o risco de contágio. Outra dica é o distanciamento social, sempre. Se a festa for organizada para acontecer em ambientes menores, é prudente diminuir o número de participantes para que haja distanciamento
mínimo necessário de 2 metros e manter portas e janelas abertas o máximo possível para que haja circulação de ar. A recomendação da Fiocruz também é que todos deem prioridade à vacinação, inclusive com a dose de reforço que aumenta a resposta imune do organismo ao vírus, mas nem sempre é possível saber se todas as pessoas tomaram a vacina. Portanto, é preciso tomar alguns cuidados, como combinar o uso de máscaras corretamente, priorizar o distanciamento físico para garantir que todos possam comer e conversar de forma segura, com mesas distantes umas das outras, higienização constante também. Quem deve evitar eventos são aqueles que ainda não foram vacinados, quem tem apresentado sintomas há menos de 14 dias, quem teve contato com pessoas que tiveram Covid nas 2 últimas semanas, quem já está com Covid-19 ou então aguardando resultados de testes, tirar a máscara apenas para comer e beber, evitar falar alto ou cantar, principalmente com máscara, né? Principalmente sem máscara, né? Nessas condições existe uma projeção maior das partículas e, portanto, um maior risco de contágio. Evitar música alta no ambiente, porque quanto mais alto é o som, mais alto a gente quer falar para poder ser ouvido, né? Atenção especial também no contato com os idosos, evitar beijos e abraços, evitar levar a mão ao rosto, tirar o sapato na entrada se possível. A ceia também, se possível, deve ficar em um fogão ou uma bancada distante da circulação de pessoas para reduzir o contato. Se houver essa bancada de alimentos, evitar a formação de filas para pegar comida, disponibilizar utensílios individuais como copos e talheres para evitar o compartilhamento. Se a família for grande, se possível, dividir em 2 grupos, um para o Natal e um para o Ano Novo. Se estiver fora de casa, aqueles que forem realizar ou participar de confraternizações de fim de ano em buffets, restaurantes, os cuidados permanecem. São os mesmos. É recomendado conhecer o local antes para verificar se tem condições necessárias para a segurança. E uma vez no evento, garantir que todas as recomendações que a gente acabar de dizer também sejam seguidas. É importante saber também que, combinada com os protocolos de segurança recomendados para evitar o contágio, a vacina é a principal arma contra o coronavírus. Ela, de fato, cria uma barreira de proteção no organismo do imunizado, aumentando significativamente as chances de o vírus não evoluir para as formas mais graves da Covid-19. O efeito da imunização em geral se dá depois de 2 semanas da dose tomada. Psicanalista e professor da USP, Christian Dunker, recomenda que é importante haver um diálogo entre a família para combinar a organização da festa de fim de ano. Ele diz o seguinte, que antes de sair para se reunir na casa de algum parente, é preciso que todos negociem e concordem com determinados comportamentos, que levem em conta que há pessoas que têm uma relação de risco da Covid mais potencial que as outras. Por isso, ele diz uma negociação geral de produção de alguns consensos é crucial para que não haja constrangimento daqueles que têm menor poder de voto, de fala, dentro da família, e eles sintam que é arriscado ir a essas reuniões e simplesmente faltarão às comemorações. Acontece muito, né? De uma pessoa de mais idade da família decidir, de repente, não ir a uma confraternização, a uma festa de fim de ano, justamente por não se sentir segura em relação aos protocolos de segurança. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!